Para Hobbes, tal como para Descartes, o conhecimento científico é essencialmente matemático ou geométrico, porque apenas a geometria permite chegar a conclusões indiscutíveis. A filosofia ou a ciência às vezes procede sinteticamente, a partir das causas ou das origens para as consequências, outras vezes procede analiticamente, a partir dos efeitos para as causas. Todas as coisas partilham os mesmos princípios: o corpo, a matéria e o movimento. O movimento é não uma mudança, é apenas uma mudança de lugar. Portanto, a matéria desloca-se de um lugar para outro. E não existe mais nada mais. Portanto, usando o método da síntese, Hobbes começa com as leis da física para deduzir as paixões, que são as principais causas do comportamento dos homens individuais. E a dedução das paixões permite-lhe depois deduzir as leis da vida social ou política. Mas o método analítico que parte da experiência é especialmente importante para a filosofia política de Hobbes. Hobbes deseja não só convencer as pessoas que são capazes de estudar a filosofia natural, mas deseja também convidar o leitor a confrontar o que ele descreve com a sua própria experiência das paixões, do seu pensamento, das suas inclinações, de tal maneira a dar o seu caso por provado. Os comportamentos do homem devem ser explicados em termos de psicologia mecanicista das paixões, visto que as principais forças que movem os homens são as paixões, as pulsões, podemos dizer. Portanto, toma como referência da vida moral e política a natureza, em particular a natureza humana bruta, não cultivada, as paixões num estado desenfreado, para o qual cunha a noção de estado de natureza. Hobbes pede-nos para considerar como seria a vida do homem num estado de natureza, isto é, numa situação em que não houvesse governo. É possível que essa situação, em que cada pessoa é livre para decidir o que fazer e é, por assim dizer, juiz, júri e o executor das suas próprias causas, se surgem disputas com os outros homens, possa parecer preferível às pessoas. A pessoa não tem que dar conta de ninguém. Não é concedida nenhuma autoridade aos outros, nem há qualquer coação externa. Esta condição, que ele chama de pura natureza, é, portanto, o padrão adequado para avaliar as estruturas políticas. Hobbes argumenta que tal condição dissoluta do homem, sem mestre, sem sujeição a leis e sem um poder coercitivo para atar as suas mãos e impedir a rapina e a vingança, tem, no entanto, o inconveniente de que o privava inteiramente o homem de qualquer possibilidade de uma vida confortável ou civilizada. Não haveria lugar para a indústria, porque o seu uso seria incerto. Consequentemente, também não haveria cultura da terra, não haveria nenhuma navegação, nenhum uso das mercadorias que podem ser importadas por via marítima, nenhum edifício espaçoso, nenhum instrumento para mover e remover coisas que exigem muita força, nenhum conhecimento da face da terra, nenhuma narrativa do tempo, nenhumas artes, nenhumas letras. E o pior de tudo, existiria sempre um medo contínuo e o perigo da morte violenta. E a vida do homem seria, portanto, solitária, pobre, embrutecida e curta. Muitos pensadores posteriores, e até contemporâneos de Hobbes, criticaram Hobbes por retratar o estado da natureza de forma tão pessimista. Mas a sua argumentação é muito cuidadosa, baseia-se em premissas empíricas e em premissas normativas relativamente plausíveis. Quer dizer, o primeiro conjunto de premissas, sobretudo empíricas, é a consideração da natureza dos homens como eles são. Hobbes explica, primeiro, que os homens são fundamentalmente semelhantes em relação aos seus atributos físicos e mentais. Quer dizer, não há ninguém que seja tão forte fisicamente que seja invulnerável, nem pode pensar razoavelmente que é capaz de dominar todos pela força física. E acrescenta que a maioria dos homens também, em relação aos atributos mentais, tem uma coisa que o domina, que é o desejo de evitar a morte de violência a todo o custo e de preservar a vida, que é o seu instinto mais profundo. Portanto, embora os indivíduos tenham relações afetivas particulares, a sua benevolência em relação aos outros não é ilimitada. Quer dizer, se não houver nada pelo caminho, as pessoas têm tendência a ser simpáticas, a ter empatia,
mas há uma tendência para a parcialidade em relação a si próprio que favorece o próprio. E essa tendência é inevitável, porque nós só vemos as coisas a partir de dentro. Portanto, o homem preocupa-se com a opinião que os outros têm de si, é sensível às ofensas, mas apenas na medida em que o afetam. Os homens fazem juízos sempre parciais e usam termos como bem ou mau apenas para descrever as suas preferências. Quer dizer, não existe nada que seja em si mesmo bom ou mau, é bom ou mau o que nós preferimos. Além disso, a curiosidade sobre as causas das coisas e a ansiedade relativamente ao futuro inclina os homens a adotar uma religião. Embora o conjunto das crenças religiosas seja muito diferente e depende da educação ou da sociedade em que se vive, o homem toma o conteúdo da sua religião como digno de crédito porque precisa de uma religião. Precisa de saber alguma coisa sobre o futuro. Bom, Hobbes acrescenta ainda que um conjunto de premissas normativas. Hobbes atribui a cada indivíduo no estado de natureza o direito à livre preservação. Aquilo que chama o direito da natureza. E que na prática é um direito praticamente ilimitado. Quer dizer, um direito sobre todas as coisas. Esse direito da natureza é potencialmente ilimitado, por um lado, porque cada um decide por si próprio de que coisas é que precisa para preservar a vida e para ter uma vida de acordo com os seus desejos, sem ser, por isso, refriado por nenhum princípios, quaisquer que sejam. Nomeadamente, cabe-lhe decidir sobre os recursos escassos, tal como as terras, ou os cônjuges, ou as mulheres, ou os filhos, sendo que a competição por recursos escassos há de acabar por causar conflito e até guerra. Contudo, os indivíduos provavelmente terão medo que os outros, que também têm os mesmos direitos limitados a todas as coisas, possam atacá-los e, portanto, podem ser conduzidos a fazer uma espécie de ataque preventivo, uma defesa, atacando primeiro do que os outros, mesmo quando não há nenhuma disputa ainda em curso. Por outro lado, o direito de natureza é praticamente limitado no sentido em que não há nenhuma autoridade reconhecida, ninguém para decidir sobre o comportamento de todos os outros, que possa impor o que pensa ser melhor. Portanto, o indivíduo tem o direito de tomar as decisões por si próprio. Surgirão, naturalmente, disputas devido a desacordos sobre as teses religiosas, os juízos morais. Não há nada que não sejam preferências subjetivas que o homem transforma em valores subjetivos, e surgem também disputas sobre os méritos que devem ser reconhecidos, sobre o que é uma qualidade, o que é um defeito, e os indivíduos são naturalmente vaidosos ou orgulhosos, gostam de exercer o comando sobre os outros. Tendo o conjunto de premissas, tanto empíricas como normativas, empíricas sobre os homens como eles realmente são, e normativas, quer dizer, presa das paixões, e normativas sobre o facto de não haver nenhum juízo objetivo, nem nenhum exterior sobre como o homem se deve comportar, torna-se claro que no estado de natureza os homens estão sempre num estado de ansiedade e que temem constantemente os conflitos. Na ausência de uma autoridade reconhecida para arbitrar as disputas, que podem ser muito variadas e muito profundas, é fácil entender porque é que Hobbes pensa que o estado de natureza é, de facto, um estado de guerra de todos contra todos. Estas críticas do estado de natureza, em que o homem é como um lobo para o homem, homo homini lupus, levam os indivíduos a fugir desse estado de natureza a todo o custo e a preferir submeter-se a uma autoridade pública que seja reconhecida por todos. Porquê é que o estado de natureza é uma referência? Então, a primeira coisa que caracteriza o estado natural do homem é que não há governo, ninguém manda, ninguém tem autoridade sobre os outros. Quer dizer, cada pessoa é um indivíduo, é sábio, que decide o que vai fazer. Não há juízes, não há júris, não há executor.
das sentenças, portanto, cada um é o juiz, júri e executor nas suas próprias causas, naquilo em que está envolvido. E, portanto, na discussão com outros homens, a propósito de qualquer assunto, né? O uso de um rio, a construção de uma estrada, etc., pois cada pessoa tende a ter a sua opinião e não há nenhum árbitro, nem nenhuma autoridade que coordene o trabalho de várias pessoas. Nenhuma autoridade é reconhecida por todos e, portanto, também não há uma coação externa. Ninguém pode obrigar os outros, digamos assim. Hobbes pensa que este estado de pura natureza é o padrão apropriado para avaliar todas as organizações políticas. Quer dizer, se quisermos saber se uma organização política é conforme à natureza do homem, está adaptada à natureza do homem, o estado de natureza é o padrão, a bitola pela qual ele avalia tudo o que o governo pode fazer, ou aquilo que o governo não pode fazer. Ora, Hobbes não é propriamente otimista sobre o que seria a vida sem autoridade, sem governo. Ele diz que seria uma condição dissoluta de homens sem senhores, sem estar sujeito a nenhuma lei, sem nenhum poder coercivo, que prendesse as mãos que procuram rapina ou vingança e, portanto, qualquer possibilidade de um homem ter uma vida confortável ou até só civilizada desaparecia completamente, ou está completamente ausente neste estado de natureza. Ele enumera o que é que não pode existir num estado de natureza em que não há autoridade, não há árbitros e não há coordenação. Não há lugar para a indústria, porque os frutos de tudo o que se faz são incertos. E, consequentemente, também não há cultura da terra, não há agricultura, porque ninguém sabe quem vai ficar com os frutos dessa atividade. Não há, obviamente, navegação, nenhuma das comodidades que é importada através dos barcos. Não há construção. Uma construção requer coordenação. Não há instrumentos para mover coisas que requerem muita força, porque tudo aquilo que um indivíduo não conseguia fazer sozinho está para além do alcance do que é possível no estado de natureza. Não há conhecimento acumulado, não há contagem do tempo, não há arte, não há letras. E, pior do que tudo, diz ele, a sua famosa frase, toda a gente tem um contínuo medo do perigo e da morte violenta. Portanto, a vida do homem no estado de natureza é solitária, pobre, bruta e curta. Será o estado de natureza real? Quer dizer, muitos intérpretes perguntaram se o estado de natureza, tal como o Hobbes o retrata, é uma ficção que é útil para ele formular a sua teoria, ou se ele realmente pensa que em alguma altura a humanidade viveu nesse estado. Ora, Hobbes é relativamente claro em relação a este assunto. Quer dizer, ele aponta 3 casos de natureza que estão à vista de todos. Em primeiro lugar, é o domínio das relações internacionais. Todos os soberanos europeus estão em estado de natureza uns em relação aos outros. E, consequentemente, muitas vezes em estado de guerra. Quer dizer, nenhum deles reconhece nenhum princípio, nem nenhuma força que seja superior a si próprio. A não ser, obviamente, a lei da força. Em segundo lugar, a história diz-nos que muitos povos civilizados estiveram anteriormente nesse estado. E povos como o povo selvagem, em muitos lugares da América, ainda vivem nesse estado. E, por outro lado,
mesmo na Europa, mesmo no Ocidente, desenvolvido, culto, etc., onde há todas as indústrias, todos os benefícios da civilização, às vezes as sociedades encontram-se no estado de natureza porque esses países que outrora foram pacíficos caíram na guerra civil e regressam a um estado que hoje diríamos de estado falido. Quer dizer, em que nada funciona, a autoridade política não funciona. E a referência óbvia para ele é o contexto das guerras civis inglesas. Os estudiosos atuais inclinam-se a entender o estado da natureza de Hobbes como algo diferente da pura interação dos indivíduos isolados. Quer dizer, os estudiosos tendem a pensar que as crianças não são criadas por lobos, obviamente, e portanto presume-se que há pelo menos uma troca de obrigações entre a obediência aos pais por alimentação, de maneira que há uma certa unidade no estado de natureza, parece implicar famílias ou tribos unidas por obrigações naturais e outros laços de afeto, nomeadamente a adesão a um clã ou laços religiosos, e que estes estariam presentes em todos os exemplos dos estados de natureza que Hobbes aponta. Mas o que Hobbes quer mostrar é que a fronteira entre a civilização e a barbárie, a civilização e esse estado de natureza, é uma fronteira terna e que os homens estão em qualquer momento em perigo de voltar a cair ou não saíram ainda desse estado. No estado de natureza não são talvez indivíduos puros, no sentido abstrato, mas isso não desafia propriamente a teoria de Hobbes. O seu objetivo é provar que naturalmente o homem tende à competição por recursos, que o medo é mútuo e que o desejo de glória e honra avance é natural no homem e que os conflitos nascem, na maior parte dos casos, por disputas entre grupos. Há um aspecto curioso, indissociável da teoria política de Hobbes, mas algo misterioso, que é a dimensão crítica da filosofia política de Hobbes, que ele levou mais tempo a elaborar, foi a dimensão religiosa. Hobbes expande gradualmente a sua discussão da religião cristã, de tal maneira que é quase inexistente nos primeiros livros e ocupa metade, ou quase metade, do Leviatã, que é por si um livro já muito longo. Ora, à parte de umas vagas considerações que podemos fazer sobre o papel da religião nas guerras europeias no tempo de Hobbes, ou a recente guerra civil inglesa entre os Levelers e os puritanos, ou a Igreja Anglicana, não está claro porque é que Hobbes acaba por dedicar tanta atenção ao assunto. Alguns intérpretes sustentam que Hobbes está, sobretudo, preocupado em defender a compatibilidade entre a sua teoria política com o cristianismo, pois parece que, se não for compatível, o dever religioso acaba por pôr um limite à obediência absoluta dos governantes, um limite que Hobbes deseja a todo custo evitar. Mas a sinceridade das crenças religiosas do próprio Hobbes foi rapidamente posta em causa na época e, além disso, era de mais ou menos desconhecimento público. Na verdade, ele era quase certamente um ateu declarado. Portanto, não há dúvida nenhuma de que ele sustentou que a adesão a uma religião particular era uma questão de instrução e de ambiente social e que, embora correspondesse a uma certa propensão natural, uma certa curiosidade sobre o nosso futuro, ele achava que nenhuma delas era verdadeira. Assim, não obstante a discrepância entre as interpretações da sua obra e a sua prática pessoal, as suas intenções continuam a ser, de alguma maneira, obscuras e a questão continua essencialmente sem ter resposta. Hobbes partilha com outros intelectuais do seu tempo, nomeadamente com Descartes e com Bacon, a ideia de que o conhecimento científico deve ser essencialmente matemático ou geométrico, porque só a matemática ou só a geometria permite conseguir chegar a conclusões que não sejam discutíveis. A filosofia, quer dizer, a ciência,
umas vezes procede sinteticamente, quer dizer, das causas para os efeitos, das causas para as consequências. Outras vezes procede o que ele chama analiticamente, quer dizer, dos efeitos óbvios para as causas. Ora, na opinião dele, todas as coisas têm o mesmo princípio. Esse princípio é o corpo, ou a matéria, e, por outro lado, o movimento. O movimento não é mais do que corpos a deslocar-se no espaço. Não há já as diferentes espécies de movimentos que Aristóteles falava, a mudança de cor ou de forma, etc. A única coisa que tudo se reduz ao movimento de corpos no espaço. Ora, usando o método da síntese, quer dizer, procedendo das causas para as consequências, ele começa pelas leis da física, para deduzir que o homem é movido pelas paixões, que essas são as principais causas do comportamento individual dos homens, e dessas paixões ele deduz que há certas leis sociais ou políticas. O método analítico, partindo da experiência, é, no entanto, o mais importante para a filosofia política de Hobbes, porque ele deseja convencer não apenas os teóricos da filosofia natural, da ciência natural, mas os príncipes e os conselheiros dos príncipes e os homens do seu tempo, de que a sua teoria é a teoria científica e sólida. E é mais fácil observar as coisas a partir dos efeitos do que a partir das causas. Ele convida, portanto, o leitor a confrontar o que ele descreve com a sua própria experiência das paixões, pensamentos e inclinações. O comportamento do homem, diz ele, deve ser explicado em termos de uma psicologia das paixões, que ele considera essencialmente em termos mecânicos, porque, diz ele, qualquer pessoa que olhe para dentro de si próprio vê que aquilo que mais o move, aquilo que mais força tem, são os instintos mais básicos. A sede, a fome, o desejo de procriar, o medo. Isto é aquilo que principalmente move o homem na maior parte dos casos, e só, muito mais raramente, o homem é capaz de pôr de lado aquilo que os seus instintos lhe dizem para fazer e ter pensamentos generosos ou altruístas. Portanto, não se deve contar com o altruísmo, com a generosidade, para estabelecer a sociedade, porque isto é muito raro. Portanto, ele toma como padrão, como standard da vida social e política, a natureza, em particular, a natureza humana bruta. Não a natureza cultivada, mas a natureza humana em bruto. E cunha para isto a expressão estado de natureza, para descrever esta ideia de um homem que não cultivou nenhuma virtude, que não tem nenhum talento, que não sabe ainda nada, que não possui conhecimento, que se comporta apenas segundo ditam os seus instintos mais básicos.